Bom dia. Está super endividado e não sabe como se livrar dessa situação? Conhece alguém que está? Nosso assunto hoje é a nova lei do superendividamento. Tire suas dúvidas e conheça seus direitos. Envie sua pergunta pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube ou pelo portal senado.leg.br/e-cidadania. Dados da Serasa mostram que mais de 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes. É mais da metade da população adulta. Nova lei para combater o superendividamento passou a valer em julho. Como essa lei pode ajudar o consumidor? Conversamos com o relator do projeto de lei no Senado, senador Rodrigo Cunha. E participa dessa entrevista trazendo as dúvidas da internet a jornalista Sara Reis. Senador, muito obrigada pela presença. O senhor tem aí uma larga experiência nesse assunto consumidor, né? Advogado, foi superintendente do PROCON Alagoas. Quando a gente pode dizer que uma pessoa está superendividada? Bom dia, Glauciene, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês de um tema tão importante, como você bem mencionou aqui, que atinge mais de 60 milhões de brasileiros. Então, vamos falar de uma lei que vai sim modificar a vida das famílias em todo o país. É um problema que surge quando alguém está endividado, e aqui é importante falar sobre isso, que o endividamento ele é normal para a economia, mas você não conseguir pagar a sua dívida é um problema. Por exemplo, se você tem uma dívida de uma casa em 30 anos e consegue pagar todos os meses, é uma dívida sadia. Mas quando você não consegue pagar a sua dívida com o que você recebe, com a sua receita, aí sim passa-se a ser considerado um superendividado, que é essa situação das pessoas que não conseguem pagar suas despesas com as suas receitas. Então, por isso que até hoje esse problema foi visto como sendo algo individual, um problema que não dizia respeito ao Estado, não dizia respeito ao país. A partir de julho deste ano, passou sim a ser um problema do país, é um problema coletivo e que tem sim que ser criado mecanismos para que a pessoa possa ter uma recuperação e possa se reerguer. Ao falar de alguém que está endividado, falamos de alguém que está no SPC, no Serasa, nos cadastros de proteção ao crédito, e estamos afetando também a dignidade dessas pessoas. Não é possível, inclusive, traçar esse perfil, porque dados do próprio Serasa demonstram que os jovens de 18 a 25 anos, 40% dos jovens, não é estimativa, é afirmação, 40% dos jovens estiveram ou estão no SPC ou Serasa. Então, isso são dados importantíssimos. Se vai olhar para os idosos que estão com crédito consignado, esse número não é diferente. Então, vamos tratar aqui do problema que afeta muita gente. Senador, obrigada. E pelas redes sociais, aí durante a semana, né, a gente fez uma enquete aqui no nosso Instagram da TV Senado, perguntando se as pessoas estão endividadas. E olha, 57%, né, dos internautas responderam que sim, que estão com dívidas, 43% disseram que não. E é bem interessante esse dado, porque é exatamente a porcentagem de brasileiros adultos que hoje estão com dívidas no nosso país. Como bem o senhor falou aí, mais de 62 milhões de brasileiros estão endividados, segundo o levantamento da Serasa. E pela internet, a gente também está aí recebendo várias dúvidas, né, das pessoas que estão nos assistindo. Lá de Rondônia, a Laís Menegucci, que está acompanhando a gente, mandou pelo e-Cidadania a seguinte dúvida: quais as alternativas favoráveis ao indivíduo com dívidas e dificuldades financeiras? Ou seja, né, senador, como é que essa lei pode ajudar esses brasileiros com dívidas? Bem, é importante falar, mandar um abraço para todos da região norte, sobre a lei em si, o que é que ela traz de novidade. Um dos principais pontos era o seguinte: se alguém tem uma dívida, ela quer renegociar essa dívida, ela tinha que conversar individualmente com cada empresa. Não tinha possibilidade de ela fazer o que vai ser realidade a partir do mês passado, que já é realidade. Pedir, chamar um órgão oficial, o PROCON, a Defensoria, o juizado, e o juizado acionar, o judiciário acionar
todos os fornecedores ao mesmo tempo. Ou seja, vai sentar numa mesma mesa todos os credores, porque até hoje era visto o seguinte: olha, se você vai negociar com cartão de crédito, ele não quer saber se você tem dívida com a companhia de energia elétrica, com a companhia de água, com a sua escola, ele não interessava para ele. E agora passa a interessar, porque é feito um trabalho por um conciliador, por alguém capacitado, para observar a situação verdadeira, transparente da finança do cidadão. Então, se ele ganha R$ 1.500 e ele deve a vários credores, ele não pode ficar sem se alimentar, ele não pode ficar sem pagar o seu aluguel, ele não pode ficar sem pagar a sua educação, e por isso a legislação ela preserva o mínimo existencial, que quer dizer o quê? Quer dizer que essas dívidas elas não podem ultrapassar a 35% da receita do salário do cidadão. Do salário. Então, isso antes não existia. Então, a preservação do mínimo existencial, conversar com todos os fornecedores ao mesmo tempo, encontrar uma alternativa para realizar pagamentos no prazo máximo de 5 anos, é uma das grandes novidades. Como também, Sara, a responsabilidade na concessão do crédito. Então, uma pessoa que recebe um salário mínimo de ou R$ 1.500, vamos continuar nesse exemplo, e tem no seu limite do cartão de crédito R$ 15.000, ou seja, é uma indução para que ela possa ali estar consumindo e, ao mesmo tempo, essa pessoa não teve educação financeira. Então, a legislação, nesse ponto, ela é muito feliz em trazer esses mecanismos. Que tipo de dívidas podem ser renegociadas sob essas condições da nova lei, senador, que estabelece um prazo aí de 5 anos para o pagamento dessas dívidas? Bem, as dívidas são as mais diversas possíveis. Ela exclui apenas a situação de habitação e itens considerados de luxo. Então, fora isso, mesmo que as pessoas tenham altos salários, elas podem se endividar por outros motivos. E, sinceramente, Glauciene, na minha relação pessoal, confesso a vocês, eu não conheço ninguém que durante 5 anos não tenha tido o que a gente chama de acidente da vida, né? Que não tenha tido um desemprego, que não tenha tido uma doença, uma morte na família, uma separação. Agora, na pandemia, acentuado a queda da renda, o desemprego, a diminuição do que você receberia todo o mês, e isso afeta as suas finanças. E, com isso, ela não conseguiu mais honrar o seu compromisso. Então, essa é uma situação muito presente na vida de todas as pessoas. Então, durante 5 anos acontecem esses problemas. Como também era uma outra visão que eu não tinha, mas as pesquisas também estão demonstrando isso, que o nascimento do filho também é um dos fatos importantíssimos que levam as pessoas a ficarem endividadas, porque elas assumem o compromisso de comprar um automóvel, de alugar um apartamento melhor, e tem essa programação, consegue honrar com esse compromisso, mas nasce um filho, a prioridade muda. Você tem que comprar mais leite, tem que comprar fralda, comprar medicamento, e a prioridade absoluta, que não estava previsto antes na sua programação, ou até o filho poderia estar previsto, mas não sabia de fato quanto ele iria custar, e é uma das causas também importantes que levam as pessoas a ficarem endividadas. E tem um novo fenômeno agora, principalmente durante a pandemia, que foi o retorno dos filhos maiores, de 18 anos, para a casa dos pais também, que muitas vezes desempregados, e faz com que aumente também essas despesas. Senador, já há mecanismos, né, como o PROCON, que o senhor mesmo foi superintendente lá em Alagoas, ou o site consumidor.gov.br. Mas essa nova lei, ela fortalece mecanismos de conciliação. Qual a diferença, né, a partir da nova lei, para esses mecanismos já existentes? Bem, a diferença agora, o PROCON também vai ter um poder de renegociar as dívidas ali, como eu falei, de uma forma conjunta, todas as empresas ao mesmo tempo. Ali vai ser observado também a responsabilidade de quem concedeu esse crédito, o que foi que levou esse cidadão a estar endividado. Deu o exemplo aqui do cartão de crédito. Uma pessoa que recebe R$ 1.500 tem um cartão de R$ 15.000. Então, não se teve cautela. O dever de cautela ele está agora inscrito também nessa legislação. Então, o PROCON ele vai ter mais mecanismos para defender o consumidor que está agindo de boa fé. E aqui é muito importante falar, Glauciene, que no início desta lei tentaram colocar um carimbo de que seria a lei do calote. E é exatamente o contrário, é a lei do pagamento. É a lei que vai permitir com que as pessoas possam pagar suas dívidas.
Então, de maneira parcelada, de maneira negociada, muitas delas tirando os juros, os outros encargos, mas conversado com todos os credores. Então, é uma possibilidade muito real. Particularmente, eu estou acompanhando o que está acontecendo agora em Maceió, essa semana. É um feirão de renegociação de dívidas. Esses feirões já acontecem há bastante tempo, mas é o primeiro após a aprovação dessa lei. Então, a lei que também ela faz com e nesses feirões os descontos chegam a 80%, porque para um banco, por exemplo, ingressar na justiça para cobrar do cidadão uma dívida de pequeno valor, sai mais caro do que ele colocar apenas o nome do consumidor ali no SPC Serasa e aguardar que o consumidor vá lá e pague. Mas para o consumidor ele está ali devendo ao banco, mas não é só o banco, tem outros credores. Por isso a importância de olhar para todos ao mesmo tempo. E essa é uma das grandes novidades da lei. Então, os PROCONs eles vão ter agora um poder de atuação muito mais fortes para poder renegociar e chamar. Antes era uma opção, quando ele abria um processo, existiam já alguns núcleos específicos para trabalhar com as pessoas que estão endividadas, mas quando ele fazia um chamamento de todas as empresas ao mesmo tempo, as empresas não tinham obrigação de ir, e agora terão sim a obrigação de comparecer, porque a legislação assim determina. O senhor falou aí que algumas pessoas antes apelidaram de lei do calote. É por isso que o projeto levou tanto tempo para tramitar no Congresso Nacional? Foram 10 anos desde a apresentação. Graciane, eu posso lhe afirmar com certeza, essa legislação é a principal legislação do consumidor após o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei que foi feita não por um senador, apesar de ter a chancela do presidente do Senado da época, que era o José Sarney, que tinha que ser assim formalmente, mas ela foi proposta por um grupo de juristas extremamente respeitados em todos os meios. Aqui eu destaco a professora Cláudia Lima Marques, o ministro Herman Benjamin, são duas pessoas que são referências nesse assunto no mundo inteiro e que conseguiram trazer para o país uma legislação extremamente atualizada. Então, o projeto estava dormindo durante muito tempo no Congresso, porque também a forma como ele estava sendo tratado não foi colocado como sendo prioridade por algumas pessoas que tiveram oportunidade de acelerar esse projeto, seja na Câmara, seja no Senado. Também foram feitas várias discussões, várias audiências públicas, e foram necessárias para aperfeiçoar, sim, mas para que também o setor financeiro, né, o mercado financeiro, pudesse participar e se sentir seguro. Inclusive, nós apresentamos aqui um estudo da Ordem dos Economistas do Brasil, apontando um incremento na economia de mais de 250 bilhões de reais nos próximos anos, ou seja, é uma nova retomada de recursos e uma distribuição para onde vai o dinheiro do povo. Porque se a gente parar para pensar que nós pagamos os maiores juros dos cartões de crédito do mundo, que os bancos têm os maiores lucros também aqui no Brasil, quer dizer o quê? Quer dizer que o cidadão que está devendo, ele gasta boa parte do seu salário para pagar juros, para pagar multas, para pagar taxas dessas dívidas. E se há uma negociação, se há um estanque e renegocia essas dívidas, esse dinheiro não vai mais para o banco, ele vai para onde? Ele vai para o consumidor comprar mais alimentos para a sua casa, comprar uma roupa, comprar um sapato, faz circular a economia. Então, isso será benéfico para o país também. Então, é uma lei que é muito importante para as empresas também, para os pequenos negócios, porque quem está devendo, ele que é executado na justiça, a grande maioria que recebe esse recurso é aqueles que têm alguma garantia da negociação da dívida. E as pequenas empresas não exigem garantia ao negociarem com o cidadão. Então, é uma oportunidade nova para os pequenos negócios também receberem as suas dívidas. Então, é uma lei, repito, que nasceu de uma maneira muito bem trabalhada, a participação da sociedade, da academia, do setor produtivo, do legislativo, do judiciário, do executivo também. O Ministério da Economia foi muito atuante em todas as etapas para que essa lei fosse aprovada e, de fato, fizesse a diferença na vida das pessoas. Senador, e o senhor falou e tocou no ponto, né? Cartões de crédito e bancos. E a maioria das dívidas refere-se justamente a essas duas instituições. E aí, pelas redes sociais, a gente também perguntou, né? Você já atrasou o pagamento da fatura do cartão de crédito? E olha só, 63% disseram que sim,
37% disseram que não. E na hora também de pagar o banco, a maioria, 68%, disse que sim, que já atrasou, né, na hora de quitar dívidas com o banco, 32% disseram que não. E aí, falando aí sobre cartão, sobre banco, né, a gente recebeu algumas dúvidas aqui. A Daiane Santos, lá do Rio de Janeiro, perguntou se essa nova lei vai alterar aí a forma dos juros altos que estão sendo impostos pelas instituições financeiras, pelos bancos. E a Elísia Santos, de São Paulo, perguntou se é possível renegociar uma dívida com o banco com juros mais baixos. Senador, então, assim, existe algum entendimento aí com essa nova lei para que haja essa diferença na quitação dos débitos com juros mais baixos, ou alguma proteção em relação a esse sentido, tanto em relação a cartão quanto em relação aos bancos? Bem, Sara, eu já quero dizer que eu quero ter acesso a essa pesquisa também, detalhada. Esses números são muito importantes, porque eles demonstram a nossa cultura. Se a gente fala aqui que os principais vilões, digamos assim, são os bancos e os cartões de crédito, sim, é porque a nossa cultura é diferente da maioria dos outros países. A gente quer comprar uma televisão, a gente compra a televisão e depois paga. E na maioria dos lugares não é assim. Normalmente as pessoas economizam o dinheiro da televisão e vão lá e compram a televisão. Então a gente comprar aqui no país é fácil, o difícil é pagar. Então as pessoas conseguem hoje as facilidades do crédito e esse crédito muitas vezes eles vêm com as pegadinhas, desde os juros que muitas vezes não é informado o custo efetivo total de uma transação e a legislação também do superendividamento obriga aquilo que antes era apenas uma resolução do Banco Central. Agora, a lei está determinando que todo custo que envolva a transação seja informado ao cidadão, além dos juros, os encargos, todas as transações necessárias que tenham algum custo, tem que estar nesse custo efetivo total, a legislação determina isso. E os bancos realmente são os que têm maiores dívidas dos brasileiros. Então, nesse mecanismo, o que é que está sendo proposto? Nas renegociações, eu estou observando isso de perto, há uma grande possibilidade do consumidor ter 80%, 70% de desconto nessas negociações. São negociações que não são obrigatórias em um ponto, mas a inovação dessa lei foi justamente, já a terceira vez que eu menciono aqui, a responsabilidade de quem dá o crédito. Então, antes isso era muito difícil de você comprovar, e agora houve essa inversão. Eu sempre falo que eu não sou nem tão velho assim, mas eu não aprendi na escola a educação financeira. Lá você não na maioria das escolas você não sabe como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, como poupar, não se fala isso. E a política de educação financeira também está sendo imposta por essa lei. Vai ter que ser criados mecanismos, sim, para ser inserido para a sociedade uma política pública de educação financeira. Então, isso é extremamente importante. São assuntos que têm que estar na cadeira, assim, das escolas, porque a gente aprende, às vezes, alguns temas que você não usa no dia a dia, alguns assuntos de biologia, de física, de química, que são importantes, você passa um ano ali todo estudando, mas você não usa no dia a dia. E o dinheiro que você usa no dia a dia, você não fala sobre ele, como, repito, como ganha, como poupa, como gasta. Então, isso é de extrema importância. Então, respondendo também mais diretamente a sua pergunta, sim, os bancos, num momento de negociação, eles estão tendo a possibilidade de receber, e os cartões também, de receber um recurso que muitas vezes era dado a fundo perdido, que eles terceirizam para um escritório de cobrança que não dão sossego para o cidadão, que ficam ligando o tempo todo, cobrando uma dívida, e que agora, com esse mecanismo, para o banco também é interessante receber o valor, muitas vezes é o principal. Então, vale a pena as pessoas renegociarem, e aqui eu deixo um grande apelo. O apelo principal o cidadão ele tem que ter como primeira atitude assumir a sua dívida, assumir que está devendo. Então, não é ter vergonha de buscar um PROCON, não é ter vergonha de ir diretamente aos feirões de negociação e renegociar suas dívidas, é assumir. E eu repito, cada 10 pessoas que o cidadão encontra na rua, 6 vão estar endividadas. Ou seja, é um problema hoje que ele é social, é um problema que tem muitas variantes, né? Eu falei aqui alguns exemplos do desemprego
ao momento de pandemia que estamos fazendo, que fazem com que as pessoas tenham a sua renda afetada. Então, vamos em busca dessa negociação, fiquem atentos, muitos de maneiras também virtuais, ou seja, não precisa nem você se deslocar. Vamos passar para uma nova fase, que, inclusive, aqui em Alagoas, em Maceió, foi o primeiro local, a lei é recente, tem um mês de aprovada, em que foi criado um núcleo, de acordo com o que a legislação determina, um núcleo de apoio ao superendividamento. Esse núcleo é composto por economistas, por psicólogos, assistentes sociais e conciliadores com credenciais no Tribunal de Justiça, ou seja, para que ali possa efetivar realmente a lei. O senador, só uma dúvida. Desculpa, pode falar, Sara. Só uma dúvida. O senhor estava falando de banco, e aí me surgiu aqui a seguinte questão. Isso vale também para essas fintechs, senador, para esses bancos digitais que estão aí, né, pegando aí o mercado? Então, essas instituições também estariam comprometidas aí a entrar nesses feirões de renegociação de dívidas? Sim, as fintechs também fazem parte. Hoje estão crescendo cada vez mais, com um público específico, mas com um alcance gigantesco, e a tendência é essa mesmo. Então, fazem parte, sim, de tudo isso que nós estamos falando até agora. Porque essas fintechs, algumas, né, são até estrangeiras, mas a lei estabelece que elas têm que se submeter à legislação brasileira, correto, senador? Exatamente, se submete à legislação brasileira, sem dúvida nenhuma, não há nem questionamentos mais sobre isso. Uma época atrás, se tentou levantar esse questionamento, mas hoje já é consolidado. Então, as fintechs têm, sim, total responsabilidade com o consumidor brasileiro e, consequentemente, com a nossa legislação. Senador, essa proposta teve alguns vetos, né, antes de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, em julho. O senhor acha que esses vetos prejudicaram a lei? Há alguma chance de derrubada no Congresso? Como é que está essa questão aí pós-sanção? Bem, tem um ponto específico que, na minha avaliação, ele pode prejudicar, sim, não prejudicar o projeto, mas assim, não será tão positivo como pode ser essa lei de uma maneira mais macro. É o seguinte, a limitação numa lei federal do crédito consignado. Então, ali estava uma margem de 35% mais 5% do cartão de crédito específico do consignado. Então, isso foi vetado. Por quê? Em alguns estados, em alguns municípios, tem leis próprias que o cidadão pode ficar com até 70% de dívida consignada no seu salário, no seu pagamento, na sua aposentadoria. E isto é um problema sério porque leva a um endividamento. Então, a gente não está dizendo para as pessoas não terem crédito consignado, não é isso, mas é um crédito responsável. Então, se você tem 70% da sua receita já comprometida, vai faltar o dinheiro para o medicamento, vai faltar o dinheiro para pagar as suas contas básicas. Então, a legislação inicial ela estava prevendo, de uma maneira responsável, um limite de 40% do crédito consignado e foi vetado, principalmente porque na ala militar, em algumas situações, se tem 70% de permissão para que se possa ter o crédito consignado. Então, no nosso ponto de vista, e numa análise global econômica, é demonstrado que o limite razoável seria, o limite máximo seria 40%, porque se entende como crédito responsável, e o restante são as dívidas do dia a dia, mensais. Então, alguns alertas a gente levanta aqui, Glaucina, até aproveitando esse momento, as pessoas, às vezes, não sabem como ficam endividadas, não sabem se estão passando por problemas, mas quando ela vai realizar algumas compras mensais e divide essas parcelas, que são usuais, já é um sinal amarelo para vermelho. Se você vai fazer uma feira no supermercado e divide ela em 3, 4 vezes, 2, 3 vezes, é um problema, porque você todo mês faz aquela feira. Então, um dos pontos de veto foi esse aqui do crédito consignado, e uma outra situação foi a publicidade, um veto referente à publicidade, que ela é feita de uma maneira ostensiva, dizendo que empresta dinheiro sem juros, com 0% de juros, sem consulta à SPC ou Serasa, ou seja, sem um cuidado que deve ter. E a gente sabe que ninguém empresta um dinheiro sem ter algum lucro sobre isso. Então, isso já está embutido no preço inicial.
mas não é feito de maneira transparente. Então, esses dois pontos, mas principalmente o consignado, é algo que a gente vai se internalizar para tentar buscar o apoio e levantar o debate novamente sobre essa questão. Pois é, senador, e uma coisa que vai ser bem importante aí pela frente é poder informar a população, né, desses benefícios que a nova lei traz para as pessoas que estão endividadas. Pela rede social, pelo Instagram da TV Senado, a gente também questionou o seguinte: se as pessoas sabem como a Lei 14.181 de 2021, esse é o número da lei, gente, para quem não sabe, se as pessoas sabem como é que essa nova lei pode ajudar a quitar as dívidas. Apenas 19% disseram que sim, 81% disseram que não. Então, isso mostra que ainda há um grande desconhecimento da população sobre essa nova legislação. E eu passo para a Glauciene aí. Senadora, a gente está quase chegando no fim do programa, mas eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para as pessoas sobre como evitar o superendividamento. Que dicas o senhor daria aos consumidores, já que o senhor tem uma experiência também no PROCON, além do Senado? Bem, Glauciene, até pegando um gancho da fala da Sara, dessa última pesquisa, de fato, a informação ela é a principal ferramenta de defesa de um cidadão. Então, a gente tem que trabalhar sempre os programas de televisão, os noticiários devem falar bastante sobre essa lei em vários momentos, sem dúvida nenhuma. E a própria lei ela institui a obrigação do Estado promover políticas públicas de educação financeira, que passam justamente por divulgação. Então, aqui, Graciano, como você falou também, pedindo algumas dicas, eu vou aqui fazer um corte nessas dívidas do consumidor para saber como é que elas surgem e fazem com que as pessoas fiquem endividadas. E uma das principais causas é justamente você emprestar um nome para um terceiro, para que realize compras em seu nome. Então, às vezes é o cartão de crédito que empresta, às vezes é o seu nome para retirar algum empréstimo, e infelizmente quem faz isso muitas vezes acaba perdendo um amigo e perdendo o dinheiro, e ficando com problema durante muito tempo. Então, uma dica importante é: seja realmente responsável. A gente sabe que é difícil negar, principalmente quando é familiar, um crédito, emprestar o cartão de crédito, emprestar o seu nome para tirar um empréstimo, mas as estatísticas demonstram que uma das principais causas de levar as pessoas a um endividamento é por culpa de terceiros. Segundo, é realmente fazer um planejamento a longo prazo. Eu falei aqui que nós temos a cultura de comprar um produto e depois pagar por ele. Então, se a gente consegue inverter essa lógica, como é na maioria dos países, poupar primeiro para depois comprar, é uma dica extremamente importante. Não é simples, porque por mais que você olhe naquele momento e consiga pagar em 12 vezes, pode ser que aconteça algum problema daqui para lá. E com dinheiro na mão também tem um poder de negociação maior. Uma outra dica, Marcelo, importantíssima, para finalizar. Infelizmente, nosso tempo acabou, senador. A gente vai ter que finalizar o programa, mas a gente vai gravar com o senhor aí essas dicas e disponibilizar na internet para as pessoas. O TV Senado Live fica por aqui. Eu agradeço muito a todos vocês pela audiência e aguardo vocês na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima.